Muito bem, dando continuidade à nossa palavra reflexão nas pegadas da unidade que estamos fechando esse ano, queremos agora abordar, né, as atividades que podem ser feitas, realizadas à margem do institucionalismo. Bom, então vamos lembrar que a institucionalismo ele é algo muito sutil e também muito forte. Ele começa a se expressar através do nome. Então, ainda que não se admita a ser institucional, e por isso se recuse a ter o nome, a sociedade, o entorno, o meio onde está se praticando as atividades institucionais, ele vai se incumbir de dar nome. Né? E quando ele vai dar o nome, ele dá um nome que identifica, que caracteriza a maneira como que aquele meio, como aquela sociedade percebe a presença desta instituição, ainda que seja informal. Agora, se é a própria instituição que quer dar o seu nome, ela vai dar um nome que represente, que expresse aquilo que ela pretende se mostrar para a sociedade, aquilo que ela pretende ser diante da sociedade. Então, o nome já é uma questão que remete à instituição. Se tem nome, se precisa nomear, ou se recebeu o nome, é sinal de que os princípios institucionais já estão ali tentando se fazer presente. Bom, que mal há em ter o nome, né? É o início. Só o nome é o início. Para ficar nos exemplos que nós já tratamos aqui, quanto às reuniões nas casas e nas visitas, né? Vamos ver então a questão da mutualidade, que também já foi tratado, né? A instituição aparentemente abriu mão das reuniões formais nos templos, da missa e do culto, em favor das reuniões nas casas. No entanto, manteve organizações características institucionais, porque nas reuniões também se fala em liderança, agenda, assunto e etc. Né? Desta forma, a instituição inibiu a possibilidade de restauração plena das reuniões nas casas, à maneira dos primeiros irmãos em Jerusalém. Pois certamente, de um dia para o outro, lá em Jerusalém, não haveria quantidade de líderes suficiente para atender todas as reuniões diárias. Considerando que o grupo reunido no dia de Pentecostes era de 120 pessoas. E naquela ocasião houve uma adesão imediata de 3.000 pessoas. Considerando que nesse número esteja incluído mulheres e crianças, o que não era comum. Além do aumento diário, que não era pouca coisa, se notava, né? Houve também, logo em seguida, um episódio da cura daquele aleijado na porta de Formosa do templo. E aquele evento provocou um salto de mais de 5.000. Então, como que iria providenciar pessoas para atender tantas reuniões que eram diárias naqueles dias, se imaginarmos que as reuniões nas casas tivessem o formato que nós temos hoje, daquilo que chamamos de reuniões nas casas. Há uma enorme, e tão enorme quanto
também é sutil a diferença entre ir à reunião e ir à casa de determinada pessoa, ainda que seja no mesmo endereço. Por isso, há que tomar todo cuidado para não deixar que o hábito organizacional faça o mesmo com as visitas, distribuindo quem visita quem, quando, qual propósito, anulando assim completamente a espontaneidade da visita. Aliás, a institucionalização já tomou conta dessa atividade também, pois toda vez que se fala em visita, se relaciona com alguém que está precisando, alguém que está enfermo, necessitado materialmente ou se desviando, mas principalmente porque tem faltado à reunião. Então, quem dita, quem controla as visitas na instituição é a própria organização da instituição. Ela não ocorre de maneira espontânea, ou não é contabilizada essa atividade espontânea de visita. Para se instituir, não precisa fazer nada, é só se deixar levar pelo fluxo. Agora, para não se instituir, é preciso estar consciente e vigilante, com disposição para resistir e lutar contra a corrente. A presença institucional é tão preponderante que se deixa de fazer qualquer atividade que não esteja sob a sua cobertura. Quantas vezes a gente ouve pessoas se queixando que não tem o que fazer na igreja, que não tem oportunidade e assim por diante. Mas elas estão mirando exatamente aquelas atividades que são assim o foco da instituição. Pregar, enfim, organizar, atender e tal. Mas aquelas outras atividades que fazem à margem da instituição, isso não se conta, isso não se disputa, isso ninguém quer fazer. A instituição, ela subtraiu sutilmente, ela subtraiu a mutualidade e no lugar da mutualidade, ela colocou uma relação de clero e leigo. E essa sutileza também foi muito forte, que para a gente precisa parar e analisar com profundidade para perceber a diferença. Veja bem, mutualidade diz respeito entre um e outro. Ela é sempre horizontal, ou de uns para os outros, como amar um ao outro, perdoar um ao outro, suportar um ao outro e assim por diante. É uma relação que dispensa, de maneira geral, qualquer hierarquia, autoridade, organização, pois se baseia na iniciativa espontânea. E ela garante uma atividade horizontal e livre para se expandir. Então, para perdoar um ao outro, para amar o outro e para suportar o outro, você não precisa da ação do seu líder, do clero, quem quer que seja. E isso pode aparecer na prática da visita espontânea a ser feita. Agora, no lugar dessa espontaneidade, dessa relação de mutualidade, a relação de clero e leigo supõe uma desigualdade quantitativa, só para começar. Poucos fazem parte do clero e os leigos formam uma multidão. Estabeleceu-se uma relação entre pastor e rebanho. Dele correm as outras características, pois o clero ama de maneira geral, ama o rebanho. E por sua vez, todos os leigos do rebanho amam aquela mesma pessoa, o seu clérigo. O clérigo tem que cuidar de muitos
e muitos são cuidados por um só. A própria capacidade do clero de atender, de cuidar, é um limitador para a expansão. A mutualidade, por se caracterizar pela pessoalidade, o modo visita é bem mais adequado tanto à evangelização, como no caso de Cornélio, lá em Atos 10, que Pedro foi visitar Cornélio, como também ao discipulado e ao ensino, como relata Paulo em Atos 20, na conversa com os Efésios. E ele não concorre com a instituição, principalmente isso. E assim não obriga a opção entre a instituição ou a opção pela visita, ou pela mutualidade, com a exclusão de outras atividades da instituição. Que você pode fazer todas as atividades da instituição que estão afetas, ainda que você seja lá na instituição alguém que tem uma posição de clérigo, mas quer tenha a posição de clérigo ou não, você pode desenvolver as atividades de mutualidade, porque não compromete uma coisa e outra. Retomando, você pode e deve perdoar, amar, suportar e assim por diante, né? Essa mutualidade pode também deve extrapolar para ensinar, para socorrer, para atender, enfim, aquelas visitas que se reúnem naquele momento de visita, aquela informalidade, aquela estar bem à vontade, aquela espontaneidade, se conhece as necessidades, se conhece as possibilidades de ajuda, e isso vai se resolvendo. Né? Não precisa se organizar isso daí, mas tem que se ativar que elas realmente aconteçam e tem que dar exemplo. Assim, fica claro que o modo visita ele é propício à comunhão e unidade, e com a sua prática nós andamos nas mesmas pegadas dos nossos primeiros irmãos em Jerusalém. Além disso, Jesus ordenou ir à procura das casas dignas, e uma vez recebido, comer e beber o que for oferecido. Até esse ponto, tudo pode ser atendido perfeitamente no modo visita. Pode ser que aconteça que essa visita tenha uma reunião nos modos lá no Evangelho. E aconteceu o quê? Se o Senhor assim quiser. Mas isso é bem diferente de se organizar intencionalmente uma reunião de evangelismo numa casa. Pois bem, o estágio seguinte às visitas é a hospedagem. E quando o visitante se demora um pouco mais de tempo, a hospedagem se torna então a grande base operacional para as missões. Naquela época não se usava hotel ou coisa semelhante às missões. Então, você usava, desfrutava da hospitalidade para isso. Ok. Conforme está registrado lá em Lucas 10, de 7 a 9, diz que e ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa, e em qualquer cidade que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado o reino de Deus. Então, vimos aí uma descrição daquilo que é uma visita. Você chega numa casa, né? Não é para fazer uma reunião, para se hospedar nessa casa, para ficar ali. É uma visita ou uma hospedagem. O que está descrito aqui é isso. Muito bem, Paulo ele foi um ilustre apóstolo, mas suas viagens
ele sempre contou com o apoio indispensável da hospitalidade das pessoas. Foi pelas casas que o Evangelho entrou na Europa, né? É só ler lá em Atos, ali nas Mediações, capítulo 16, que narra o carcereiro de Filipos e o encontro com Lídia, né? A vendedora de púrpura. Também é significativo o fato de muitas localidades com que Paulo se relacionou, o evangelho já havia sido implantado por meio de cristãos anônimos em seus deslocamentos. Nesse contexto, merece destaque a história de Antioquia, em que se inicia com a perseguição que resultou da morte de Estevão e ocasionando a fuga dos judeus de Jerusalém. Então, o texto diz assim: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Atos 11, 21 narra essa história de como o Evangelho chegou à Antioquia. Não se tratava de uma ação planejada de evangelismo, mas de uma fuga que mais se assemelha à migração de refugiados, como vemos nos dias de hoje. É comum que tais deslocamentos sejam feitos em famílias, pois abandonar a família não era uma opção mais primeira, né? Assim, eles chegaram a Fenícia, Chipre, que são grandes regiões, estão ao norte e a oeste de Jerusalém, e a importante cidade de Antioquia, da Síria, que tinha esse nome em homenagem ao Antíoco, imperador romano. Esses deslocamentos eram apoiados pela população local, que ajudava os recém-chegados a se estabelecer, muitos dos quais eram parentes e amigos. Vamos lembrar que havia judeu em toda parte do império, que já havia ocorrido outras diásporas anteriormente, né? E esses judeus nascidos fora de Israel eram então conhecidos como helenistas. Evidentemente que a própria explicação que esses retirantes, esses migrantes davam do motivo da fuga, do motivo de estar se retirando, já era em si um anúncio do Evangelho, porque eles iam contar da perseguição, que Estevão foi martirizado e que eles, por crer nas mesmas coisas de Estevão, e aí vão falar do Messias, etc., eles também estavam se retirando antes que acontecesse a mesma coisa. Então, o fato de contar a história deles já estava implícito ali uma evangelização. É importante destacar que lá em Antioquia, então, a gente tem uma composição mista, porque nós temos lá os imigrantes judeus que vieram de Jerusalém, os judeus helenistas que são nascidos fora de Jerusalém, e tem também os gentios lá presentes. E é exatamente, né, essa diversidade que a sociedade lá de Antioquia vê como uma comunidade de cristãos. Então, cristãos não é só judeu isolado, só gentio isolado, mas são juntos. E aí, então, há uma identificação como tal. É importante destacar que a iniciativa espontânea dos primeiros irmãos para anunciar o Evangelho, pois só posteriormente é que Barnabé foi enviado a Antioquia e depois ele vai buscar Saulo para ficar lá com ele, né? E de lá, onde os dois, né,
partiram para a primeira viagem missional intencional, né? Essa ocorrência já contava com um precedente lá em Samaria, porque Filipe havia tomado a iniciativa de ir para Samaria, evangelizar lá, e quando Pedro e João foram enviados a Samaria, o trabalho já tinha iniciado, por iniciativa do Filipe. Bom, mas vamos falar um pouco toda essa viagem intencional, essa missão intencional, né? Atos 3:46 vai narrar o ponto de inflexão dessa viagem. Só lembrando que a igreja, uma equipe lá estava orando, né, jejuando, servindo ao Senhor. O Espírito pediu para separar Barnabé e Saulo para essa obra, e eles foram enviados então para essa missão. E quando chega, vai narrando a missão, e quando chega no versículo 46, vai dizer que Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas vistos que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Até aí, Paulo e Barnabé tinham pregado nas sinagogas, portanto, aos judeus, né? Mas a partir desse momento é uma inflexão pela resistência dos judeus, eles deixam de anunciar os judeus e não ficam mais restritos à pregação nas sinagogas, né? Bom, aí a conclusão da viagem, eles vão até uma certa altura e depois voltam nas mesmas cidades por onde haviam passado. E a volta, então, narra desse jeito. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, aquela cidade era Derbe, e feito ali muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando os discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé, pois por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejum, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Passar depois pela Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Átalia. E dali navegaram para Antioquia, de onde haviam sido encomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram, reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira a porta aos gentios, a porta da fé. Isso que ficou conhecido na primeira viagem de Paulo e Barnabé pode ser compreendido, então, em 3 fases, né? No início, a primeira fase, eles vão de cidade em cidade pregando nas sinagogas, portanto, aos judeus, até o ponto em que há uma inflexão e ele passa para a segunda fase, por causa da resistência dos judeus, eles se voltam para os gentios e não se limitam mais à pregação na sinagoga aos judeus e chegam até a cidade de Derbe. Lá, então, desse ponto, eles voltam e agora não voltam mais pelas sinagogas, mas voltam atenção pela igreja. Então, voltam pelas casas, né? Não menciona sinagoga na volta de Paulo e Barnabé a Antioquia. E chegando em volta a Antioquia, eles fazem um relato e destacam nesse relatório como que Deus abrir a porta para os gentios. É interessante isso, porque, em outras palavras, Paulo vê a resistência dos judeus como uma oportunidade dos gentios. Paulo está vendo nesse evento o enxerto dos gentios. Aqueles nossos primeiros irmãos, eles não tinham a noção de uma organização institucional. Até porque não havia uma. A igreja não havia se consolidado assim.
mas eles somente seguiam o que Jesus determinara, sem esperar por uma demanda, ordem ou uma autorização organizacional da instituição. Eles tomavam iniciativa espontânea sem depender de qualquer instituição. E nós temos que crer que tudo funcionou tão bem sem instituição nesse período, porque a instituição só vai surgir posteriormente. Mas parece que hoje ela se tornou indispensável e nós sequer conseguimos imaginar a igreja sem instituição. Contudo, o crescimento exponencial e jamais repetido na história da igreja se deu na sua fase pré-institucional. Diante disso, há que se considerar que Deus tinha em mente uma instituição ou várias para atender à grande comissão. Quando nós falamos em grande comissão, nós vamos lá a Mateus 28, 18 a 20, que diz: E chegando Jesus, dizendo, falou-lhes: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Eis que vos estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. E Atos 1:8 diz, Jesus falando com eles já depois da ressurreição: Recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aí estamos dando um passo a mais. Há muita polêmica em torno da globalização, entendida como a grande saída ou a tragédia para a humanidade. A verdade é que a globalização parece inevitável e Satanás disputa com Deus o protagonismo. Tanto Deus como o diabo querem a globalização para si. Mas vamos nos ater pelo ponto de vista de Deus. Primeiramente, ele é o criador de tudo, global. Ele criou o homem para governar sobre toda a terra. Então, ele já tinha essa intenção de estabelecer o seu governo sobre toda a terra através do homem, mas com base nos princípios do reino, sem a contaminação do pecado. Depois, ele propôs resgatar toda a terra, como mostrou a promessa a Abraão de abençoar todas as famílias da terra. E, finalmente, na grande comissão que nós temos agora, a começar por Jerusalém até chegar toda a terra. Finalmente, Jesus retornará para governar sobre toda a terra, e assim será o reino milenar messiânico, um reino globalizado. Portanto, Deus está conduzindo sim a globalização, e seu método é partir do mais ínfimo, como um casal de idoso lá de Abraão e Sara, uma nação minúscula como Israel, e alguns poucos e humildes seguidores de Jesus, na maioria pescadores. Deus não engendrou uma instituição magnífica para se impor ao mundo, por meio de guerra, de lei, de força, de exército, qualquer coisa humana que o valha. Mas através de pessoas, conquistar pessoas, mutualidade, uma. Portanto, todas as atividades à margem da instituição são de extrema importância para Deus e não se destinam a combater a instituição, mas para fazer aquilo que elas não dão conta. Pense que através da simples visita, com a prática da mutualidade, estamos colocando em andamento
o projeto de conquista do mundo para o reino de Deus.